Oi, todo mundo. Como diz o Fernando Moraes no Nocaute, eu tenho o hábito de falar assim: bom dia, boa tarde, boa noite, já que eu não sei que horário que você vai estar assistindo. No nosso caso aqui tem um horário, toda segunda-feira às 16 horas. Então, boa tarde, mas serve também um bom dia e boa noite para quem for assistir em outros horários. Esse aqui é o 13º Barão de Olho na Mídia, Tiburcio, né? Que maravilha. Está conseguindo, a poderosa equipe conseguiu pôr nos trilhos, né? Então, antes de começar, antes de fazer a apresentação, eu já queria fazer uma solicitação para todo mundo que está assistindo ou que vai vir assistir. Por favor, inscreva-se no canal. Semana passada nós atingimos 1.000 inscritos. Aqui um trabalho poderoso do Cido Sidoli, fez um agito nas redes, atingimos 1.000 inscritos, né? Mas queremos atingir rapidamente 100.000. Então ajuda aí, se inscreva no canal, aperta o tal do sininho lá para receber as notificações, quando sair novos vídeos você receber as notificações. Ajuda a gente a divulgar o canal, né? Taca nas suas redes sociais, tudo que é rede social, ajuda a gente, né? E vai compartilhando, né? Como eu disse, esse é o 13º Barão de Olho na Mídia. Hoje estamos aqui, eu e o Carlos Tiburcio. Carlos Tiburcio é um guerreiro da comunicação. Carlos Tiburcio tem uma baita história. Vou pegar a fase mais recente. Tiburcio foi coordenador da equipe de discurso do presidente Lula, desde o início do governo Lula, e foi coordenador da equipe de discurso da presidenta Dilma até o último dia, até o dia que os golpistas atiraram do Palácio do Planalto, né? Atualmente, o Tiburcio faz, como ele brinca, um trabalho de base na Rádio Madalena, né? Uma bela experiência de rádio, um bairro aqui de São Paulo, um bairro delicioso aqui de São Paulo, né? O Tiburcio está lá fazendo. E agora está fazendo, junto com o Palhares e com o Saul, o Palhares, grande Palhares, está fazendo a web rádio da Carta Maior, né? O podcast da Carta Maior, que está ficando um programa de primeira, com entrevistas ouro, coisas de primeira para todo mundo também assistir. Feita a apresentação? Oh, generosa. Então vamos nós. Vamos, por isso que eu estava trocando aqui figurinha, um assunto que está pegando novamente é que parece que a horda bolsonarista está raivosa contra a mídia. E não é contra a mídia alternativa, não, é contra a mídia monopolista, aquela que ajudou a dar o golpe, né, ajudou a quadrilha do Temer a chegar ao poder e ajudou a criar o clima para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Chocou o ovo da serpente. Agora o Bolsonaro parece que está, essa horda bolsonarista, essa milícia, está raivosa, né? Para você ter uma ideia, esse final de semana, esse filósofo de orifícios, o Olavo de Carvalho, né, o bruxo lá da Virgínia, né, postou um vídeo onde ele diz abertamente que a classe dos jornalistas é a pior inimiga do Brasil hoje, é a pior inimiga do governo Bolsonaro, que ela representa o Fórum São Paulo, as alucinações do Olavo de Carvalho, sei lá o que, deve ser coisa podre que ele cheira. Né, as alucinações dele, então, dizendo que essa classe jornalística representa o Fórum São Paulo, né, e chamando as milícias bolsonaristas a pressionarem os jornalistas, a entrarem com processo, né, a irem para cima da imprensa, porque a imprensa está prejudicando o governo Bolsonaro. O próprio Bolsonaro, mesmo lá no hospital, se curando de uma cirurgia, Bolsonaro ficou bravo com a revista Época, né, que fez uma matéria anódina, parecia até uma matéria promocional da filha da nora dele, da que casou com o 03, o embaixador do hambúrguer, né, casou com o Eduardo Bolsonaro. Fez o Jair Bolsonaro foi para cima, dizendo que faltou ética ao jornalista, que invadiu o escritório de trabalho, né, da psicóloga, da nora dele e tal. O próprio Eduardo Bolsonaro também bravo, ficou até bravo com o Facebook e com o Instagram, porque o Facebook e o Instagram tiraram uma postagem dele onde tinha a foto do jornalista, porque poderia ser um estímulo à violência, né? Ficou bravo com o Facebook e com o Instagram. O Eduardo também bravinho. Ou seja, há um movimento perigoso, né? Recentemente o Glenn Greenwald disse que triste de um país onde os jornalistas têm que andar com segurança, que é o caso dos jornalistas do Intercept, com a Vaza Jato. Mas nesse clima de ódio, mais jornalistas podem ter que andar com segurança. O que você acha dessa
dessa onda bolsonarista contra a imprensa e contra a imprensa tradicional? Piro, boa tarde, bom dia, boa noite. Para essa turma de ouvintes e de assistentes aí que está crescendo muito, né, Miro? Que bom, de olho na mídia do Barão. Miro, eu acho assim, que pode ser que o cristal esteja trincando. E não é somente na questão dos valores democráticos. Claro que, entre os valores democráticos, a questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa tem um peso muito grande. Quando setores importantes da mídia tradicional começam a dar espaço a uma versão, a uma visão, a narrativas, como se gosta de dizer, que se chocam com o monopólio que havia até pouco, obviamente, esses setores que foram beneficiados por essa cumplicidade da grande mídia em todo esse processo que você falou do golpe e tal, reagem de maneira desesperada. Porque não é só na questão do conflito democracia-autoritarismo que está ganhando um peso cada vez maior na conjuntura do Brasil. Não é só nisso, é também na economia. E aí, quando pega no bolso, a coisa vai ficando mais pesada. Você acompanhou, e certamente grande parte da audiência acompanhou também, mas na semana passada, um dos economistas de maior representação das finanças internacionais e nacionais, como o Armínio Fraga, deu uma entrevista à Globo News, na qual ele aparece com uma expressão desolada, decepcionada com os rumos da economia, desesperançado, e com um discurso que parecia até que era um discurso do PT, porque dizia, não, é preciso investir, essa questão do impedimento constitucional que foi aprovada no governo Temer, de qualquer investimento superior à inflação do ano anterior, é um bloqueio que vai levar o país, está levando o país à ruína. Esse discurso é nosso. Quando ele vai para a boca de um Armínio Fraga, claro que com todas as luvas de pelica, ele revela uma trinca no cristal muito séria. E agora, ontem, na Folha de São Paulo, uma série de economistas, alguns ortodoxos, também pleiteando o investimento público, a retomada do investimento público como única saída para se enfrentar o deblaque da economia. Aliás, coisa que o professor Beluso, numa entrevista exclusiva à sua voz da conjuntura especial da Carta Maior, como você lembrou, já tinha dito, não há saída sem a retomada do investimento público. Agora, na Folha também, ontem, o Biro, tem a entrevista, né, Folha UOL, a entrevista do Gilmar Mendes, descendo o cacete nas arbitrariedades e ilegalidades da Lava Jato. Então, eu acho que talvez esse seja o contexto... Vai compondo todos esses fatores que levam a um certo desespero dessas hordas bolsonaristas. É o que nós pensamos aqui. É interessante, pode ser. Porque, se bobear, as Olavetes, né, como são chamados os seguidores do bruxo lá de Virgínia, vão colocar daqui a pouco o Armínio Fraga também como petralha e comunista. Sim. Porque a lista dos petralhas e comunistas está crescendo. Recentemente entrou Frota, daqui a pouco vai entrar o Armínio Fraga também. É verdade. Ou seja, você acha que essa situação da economia paralisada, essa situação da Lava Jato desmoralizada, isso pode levar a uma atitude meio de desespero dessas hostes, dessas milícias bolsonaristas, né? E daí, por exemplo, esse vídeo do Olavo de Carvalho, um vídeo muito agressivo, certo? Que consequências isso pode ter? Veja, é sempre muito perigoso esse incentivo absurdo à violência, né, que vem sendo feito pelas hostes do Bolsonaro e incentivadas por ele próprio desde antes da campanha. Isso é uma marca registrada
dessa hegemonia política que se construiu após as eleições de 2018. Então, é sempre perigoso. Agora, parece-me, posso assegurar isso, mas parece que mesmo setores de centro-direita começam a se movimentar, a reagir contra esse perigo maior de uma violência institucionalizada, de um arbítrio institucionalizado, ou seja, de você institucionalizar um regime de exceção que já se expressa de maneira informal nos mais variados campos. Várias iniciativas estão sendo tomadas na sociedade, algumas por setores de centro-direita, em defesa da democracia, e algumas com viés econômico também propondo outro tipo de retomada do crescimento da economia, do desenvolvimento e tal. Voltando, o seguinte, tivemos um problema técnico, coisas da vida, né? Então estamos retomando aqui. Nós estamos trocando a figurinha aqui, Tiburcio e eu, sobre esses ataques, né, que as milícias bolsonaristas têm feito à mídia brasileira, à imprensa brasileira, à imprensa tradicional brasileira, né, tentando entender por que tanto ódio e tentando entender para onde isso pode dar. O Tiburcio agregou um fator importantíssimo, que é que na própria mídia brasileira, que era monolítica, era um pensamento único e emburrecedor na economia, na própria mídia começa a haver diferenças, né? Exploração de contradições sobre os rumos da economia. Ou seja, a economia está patinando e isso pode, inclusive, estar aguçando o ódio dessas hordas bolsonaristas, né? Vendo a coisa degringolar. E aí nós estamos querendo entender melhor que diabo é essas contradições, que diabo são essas contradições na área econômica. Né? A última coisa que eu levantava aqui para o Tiburcio, antes de ter dado esse crepe tecnológico, foi o seguinte: do ponto de vista da elite burguesa brasileira, a elite burguesa está ganhando, por enquanto, porque ela está conseguindo. Está aprovando a reforma da Previdência, né? Aprovando essa tal da medida da liberdade econômica, que, na verdade, é só dar mais liberdade para o capital explorar o trabalho, né? Tá, riqueza sendo entregues, né? Então, por que, por exemplo, um Armínio Fraga, que não fala sozinho, expressa, por que essa turma está chiando, por que essa turma está se contrapondo ao Bolsonaro, a lógica Guedes-Bolsonaro na economia? Isso é o que eu estava querendo entender, foi quando deu esse probleminha técnico. Tiburcio, a bola está contigo, resolva essa questão. Não, veja, eu acho que quadros bem formados, quadros orgânicos, tanto da esquerda quanto da direita, eles se caracterizam por ter uma visão de longo prazo, por não se deixar, digamos assim, envolver e acreditar na própria propaganda que interessa para eles. Um quadro como Armínio Fraga sabe perfeitamente que com a crise internacional e com o agravamento das condições de recessão no Brasil, as soluções não são fáceis. Então, não basta você ter uma agenda de distribuição de direitos, como essa, a Previdência, para daqui a não sei quantos anos e tal, para você resolver uma problemática de mais curto prazo. Se as coisas se combinam, maravilhoso. Você faz uma pauta regressiva profunda e obtém resultados. Só que isso parece ser uma equação que não fecha. Por quê? Porque o neoliberalismo radical, extremado, que está sendo aplicado aqui, ele parece anacrônico já em muitos lugares do mundo. E é por isso, então, que alguns setores que pensam a economia de maneira mais profunda, mesmo sendo de direita e neoliberais, estão sentindo a necessidade de alguma adequação de rumo. O problema é que, com um governo com as características deste governo Bolsonaro, isso parece inviável, porque é um governo que não consegue administrar nem a si próprio. Ninguém consegue colocar ordem nesse governo. Nada, é um caos. Que é uma ilusão que a mídia tinha
é que o Bolsonaro assumia e os milicos, o mercado iam colocar o Bolsonaro na linha. Agora, imagine, não conseguiu colocar o rapaz na linha de jeito nenhum, nem os filhos. Veja, sem querer ser otimista, em relação ao desdobramento dessa conjuntura, mas veja, você tem o acirramento do conflito democracia-arbítrio. Isso, no limite, significa a liberdade de Lula, no mínimo, no mínimo. Mas, na verdade, setores, e volto a dizer, inclusive da centro-direita, começam a se manifestar claramente no sentido de impedir a institucionalização do arbítrio. Segundo, brechas claras, desmoralização enorme da Lava Jato, que foi, como nós sabemos, um suporte de todo esse processo de golpe e tudo isso. Terceiro, esse quadro que acabamos de tratar na economia. Soma isso a perda de popularidade do governo Bolsonaro, cada vez se acentuando mais, e agora as pesquisas enfatizando que talvez o núcleo duro não passe de 12%. O que é que você faria no lugar do Olavo de Carvalho? O que é que você faria no lado desse pessoal fanático? Desesperar. Ou seja, você acha que essa confluência de fatores é que está levando a essa atitude cada vez mais agressiva? Me parece. Que pode, inclusive, gerar situações... Eu acho que a mídia tradicional devia ficar esperta. É isso. Você pode ter atos de rua de provocações fascistas. Né? Os jornalistas precisam exigir dos seus patrões segurança. É verdade. Porque você pode começar a ter coisas, são hordas, porque... sem pensamento crítico, que vão na onda. Agora, aí pegando, só desculpa, você pegou essa segunda componente, que é a da Lava Jato, esse final de semana, teve essa entrevista do Gilmar Mendes, né, para a Folha e o UOL. Né? A entrevista é impressionante. O Gilmar, ele reafirma o que ele já vinha dizendo. Há algum tempo o Gilmar vem dizendo... Desde quando a Lava Jato começou a pegar em Tucano, o Gilmar se doeu. Não, o Gilmar se doeu. Dizem que o Gilmar era o líder da bancada Tucano no Supremo. Ele se doeu. E é outro quadro, Miro, que é orgânico. É orgânico. Ele sabe o que faz. E é ousado, é agressivo. Tem muito covardão por aí no judiciário, mas esse bicho é corajoso. Ele vai para as cabeças. Né? E o Gilmar, já há algum tempo, vinha falando que a Lava Jato tinha se constituído numa organização criminosa, um Orgrim. Ele falou exatamente isso, é um Orgrim. E nessa entrevista, ele vai mais longe. Ele fala que essa organização criminosa estava perseguindo familiares, que essa organização criminosa estava utilizando métodos de máfia para prender, para chegar, para garantir as suas conclusões, ou seja, ela tinha conclusão, ela fazia todo o movimento ilegal de abuso de autoridade para atingir esse objetivo. Né? O Gilmar, nessa entrevista, pega o Deltan Dallagnol, o pastorzinho do PowerPoint, pega para matar o Deltan. Né? Ele vai para cima do Deltan e diz que o Deltan estava monetizando a Lava Jato. O Deltan estava ganhando grana com a Lava Jato, com as suas palestrinhas. Né? O Deltan acumulou quase 600 pau em palestra. Né? Ou seja, ele fazia todo o showzinho da Lava Jato, depois vendia a palestra e até montar uma empresa com a esposa dele como laranja. Né? O Gilmar vai para cima. E o Gilmar dá mais um elemento impressionante, um terceiro elemento. Ele diz: a Lava Jato sempre teve em conluio com a mídia. Né? O Janot tinha esquemas especiais de vazamento para a mídia. Ou seja, a Lava Jato está entrando numa situação de realmente muita turbulência. E era, como você disse, um dos pilares desse governo. O morismo era um dos pilares desse governo. Onde vai dar esse negócio? Olha, da Lava Jato. Eu acho assim, Miro, que primeiro eu queria lembrar uma comparação que talvez deva ser feita. A mídia hegemônica, monopolista, do pensamento único, atacou as forças populares, progressistas, democráticas, de esquerda, durante anos, de uma maneira intensiva, inacreditável. Nunca você viu algum setor de esquerda propondo
a violência contra jornalistas ou contra a imprensa. Agora você vê o pessoal da extrema-direita, de corte pró-fascista, fazendo isso. E a mídia, muitas vezes, essa mesma mídia que está sendo atacada, equiparar os dois campos. Eles não são equiparáveis. Então, é muito importante ver isso agora, nesse exemplo que você está dando. Sobre a Lava Jato e o agravamento da situação para eles, eu penso, Miro, que esse processo é irreversível. Eles não têm como reverter esse processo. O jornalismo de primeira linha que vem sendo praticado pelo Se Intercept, primeiro que ainda não esgotou, talvez esteja pela metade do caminho. Ele disse que nem na metade. Nem na metade do caminho está. Então, você imagina o que isso vai significar de revelações comprovadas, incontestáveis, dessa organização criminosa que trabalhou desta forma. Então, eu acho que isso é irreversível e, mais cedo ou mais tarde, as duas consequências mais importantes em termos simbólicos acontecerão, que é a queda do Dallagnol e a queda do Moro. Pelo simbolismo que isso representa, no sentido, inclusive, de levar ao conjunto da população, que ainda não tem conhecimento disso, a gravidade do que aconteceu no país. Enquanto eles não sofrerem sanções que sejam explicitadas no Jornal Nacional, toda a mídia seja obrigada a dar, o conjunto da população, os setores mais populares e tal, não tomarão conhecimento da gravidade do que aconteceu no país e do que está acontecendo com as revelações. Então, eu acho isso, que é desesperador para eles. Eles só conseguiriam reverter por meio de um golpe mesmo que calasse toda a mídia, que fechasse o Congresso, ou seja, uma ditadura aberta. Fora isso, é difícil reverter ou estancar esse processo. Por isso, mais um componente, o desespero. O painel da Folha ontem chega a dizer que o Deltanzinho, do PowerPoint, já está sendo dado como favas. Uau! Né? E chega a dizer que ele estaria vendo uma saída honrosa. Isso ele sempre procura encontrar. Claro. Seria afastado da Lava Jato, parece que o Aras, esse novo PGR, né? O Procurador-Geral da República, já indicou que não gosta dele. Né? Isso, inclusive, cria uma confusão nas hostes bolsonaristas, né? Porque as hostes bolsonaristas se diziam humoristas, né? Se diziam lavajatistas. Só que agora o próprio Bolsonaro vai dando um chega para lá na Lava Jato. Né? Então, vai criando um monte de complicação. Agora, apesar de tudo isso, aí uma última questãozinha no nosso tempo que está encerrando. Foi instalada a CPI das fake news. Né? Foi instalada. O Flávio Bolsonaro, que é o 02, se não me engano, é o 02? Não, é o 01. É o 01. É aquele do Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? O Flávio Bolsonaro, que não só dizem que ele não só desmaiou naquela entrevista quando ele foi candidato, foi mais do que um desmaio, né? O rapaz teve certas dificuldades. Ele está louco da vida contra essa CPI das fake news. E as fake news são ainda o que alimentam o setor do bolsonarismo. Apesar de tudo isso, a economia degringolando, a Lava Jato degringolando, você ainda tem aquele setor que fica preso e muito baseado em fake news. Claro. Quais são as suas expectativas sobre essa CPI? Olha, eu entendo essa CPI no mesmo diapasão da legislação contra o abuso de autoridade. São coisas difíceis de você se contrapor a elas, controlá-las, mas são iniciativas que apontam nesse sentido. Então, mais importante do que conclusões legislativas que possam vir a ser tomadas é a ampliação enorme na sociedade do malefício que isso significa. Uhum. Então, isso poderá ir gerando, com o tempo, a produção de anticorpos, a produção de formas de você neutralizar as fake news,
que interessam, sobretudo, ao campo reacionário, ao campo da extrema-direita, às vezes ao campo da direita, porque nós, progressistas de esquerda, o que é que nos interessa? A realidade. Quanto mais as pessoas... A realidade, ela nos favorece, basta que ela seja melhor compreendida. Então, eu acho que é muito importante essa iniciativa. É natural que eles estejam também desesperados, mas o que eu vejo de mais importante não são medidas que censurem, que procurem bloquear, mas justamente você capacitar mais a sociedade a reagir. E aí entra a nossa concepção, que obviamente é comum, de uma democracia ampla, participativa, né? Que a cidadania tenha cada vez mais consciência de quais são os problemas que estão atormentando a vida da gente. Muito bem. Eu acho que é para isso que serve esse programa que a gente faz. Muito. Né? Ficar de olho na Parabéns. mídia para ajudar senso crítico na sociedade. Parabéns ao Barão. Parabéns a nós. Vamos que vamos. Fechamos. Muito bem.